Olá, boa noite, Florestan, boa noite, Pedro. Boa noite, Sara, boa noite, Pedro, boa noite a todos que nos acompanham. Você disse agora há pouco aí como é que terminaria o filme do Bolsonaro, eu acho que com uma crise de soluços. Boa noite, Florestan, boa noite, Sara. Boa noite. Olha só, falei para vocês, né, da fala do presidente Lula. Eu assisti, engraçado, né, Florestan? Te mostrei a fala do presidente Lula na reunião de pauta e eu que não percebi que ele tinha falado do Banco Master. Na sequência daquela fala que eu te mostrei. Foi uma fala dura aqui. até. Foi, ele cita, né, o nome do Vorcário. Deixa eu mostrar aqui para vocês logo. Com a decência que o ser humano tem que ser tratado, porque não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. E quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Realmente ele não citou o Vorcário, foi alguém na plateia ali que grita o nome dele, né? E depois que ainda tem gente que defende. Ele fala o dono desse banco, né? Agora, esse caso, apesar de estar no início das investigações, ainda ninguém sabe direito o que existe de fato, né? Porque a gente vai precisar das informações das investigações da Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal esteve no Rio de Janeiro, né, fazendo uma investigação mais aprofundada, né, em relação aos recursos que diretores do Rio Previdência, né, acabaram liberando para investimentos no Banco Master, apesar de saberem, né, o governador sabia que o banco estava com dificuldades de caixa. Mesmo assim, fez ali os aportes com dinheiro da Previdência Privada. E o mesmo está acontecendo com o Ibanez, né, em Brasília, que veio a informação hoje que ele teve reunido na casa do Vorcário e que ali, segundo o Vorcário, eles falaram sobre a compra do BRB, comprando ali o banco, né, Master. Aí eu fiquei curioso em saber do Serrano o que pode acontecer com esses governadores e por que demorou tanto para começar a investigar o porquê que eles colocaram dinheiro público, o que o Ibanez está dizendo que vai pagar ali o rombo que vai dar na Previdência, vendendo talvez até terrenos pertencentes ao governo de Brasília ou usando recursos de impostos do contribuinte, Pedro. O governador, nesse caso, ele é responsável, apesar da negociação ter sido feita com o presidente do BRB? Bem, primeiro, obrigado pelo convite aí, né? E deixa eu lhe falar, antes de tudo, uma coisa, o Florestan. Eu tenho recebido queixas de quem ouve a gente aqui em outros canais que o meu som tá ruim. Aí eu acabei de notar, rapaz, eu acho que eu estava com mais de 2 meses o meu telefone, microfone desligado, que é um microfone que eu tenho aqui. Eu não tinha notado, rapaz, então eu tenho dado todas as entrevistas, todas as lives com o microfone desligado. Mas a gente notou, eu ia até comentar, assim, teu som totalmente diferente hoje, profissional. Estava desligado mesmo. Eu tenho um microfone, ele deu, eu não sei como, que eu estou ficando meio maluco mesmo com a idade, sei lá. Então me diga uma coisa, antes de você responder minha pergunta. Desculpem, eu queria me pedir assim, desculpa para todo mundo aí. Antes de responder a minha pergunta sobre os governadores, eu acabei de fazer a cirurgia, né, da catarata, na vista esquerda. Agora eu fico na dúvida se eu ponho o óculos ou se eu tiro o óculos, porque quando eu ponho o óculos
complica para a vista esquerda. Como é que você fazia? Porque você fez... Olha, eu usava óculos, sabe? Mesmo quando eu estava com uma vista só, né? Mas depois da segunda não precisou mais, viu, Florestan? Eu Não. tive só um pequeno probleminha de um trocinho negro que ficava assim do lado aqui, do olho, mas que sumiu. Então não tive problema. Tá, Não. então vou botar o óculos. Cara, você vai ver, você fica com visão assim de menino mesmo, sabe? Parece que você está na juventude de novo. É bem bom. Bom, vamos voltar ao assunto master, né? Governadores podem ser investigados e punidos pelos Olha, depende do nível de participação, sim. Por exemplo, o Vorcaro mesmo fala, eu vi no jornal isso, não vi nada do processo, tá? Isso sob sigilo, mas no jornal estava dito que, jornal site, essas coisas. Jornal é forma de dizer, né? Eu vi uma declaração de que do próprio que diz na matéria que o Vorcaro mesmo no seu depoimento na PF falou que que dialogou com o governador, portanto ele tinha ciência e o governador tem poder e condição de impedir. Então, se há um crime em andamento e a pessoa que tem poder para impedir não o impede, responde por participação. Óbvio que tem que ver se há crime, tem que apurar tudo, investigar. Esse tipo de caso, eu só queria esclarecer, eu vi muita gente comentando na mídia, fundo de pensão não é patrimônio público. Eu falo, depende. Realmente, do ponto de vista estritamente jurídico, não é uma pessoa jurídica de direito público, tal, mas o patrimônio, eu não conheço nenhum fundo de pensão que não tenha também dinheiro público na sua composição. Os trabalhadores contribuem com uma certa quantia, através do seu pagamento mensal, do que é descontado dos seus vencimentos, o que já seria uma coisa absurda, né, gastar dinheiro de trabalhador dessa forma. Né? Mas uma parte, sempre o poder público entra com dinheiro público. Né? Então, não é que agora vai surgir dinheiro público no assunto quando ele cobriu o rombo. Já tinha dinheiro público certamente antes. Né? Então, eu acho que isso coloca, assim, os governadores estão no alvo, não vamos ter dúvida disso. Se protegerem é outra coisa. Mas os governadores do Rio e de Brasília estão no alvo, ter que ser investigados. Tem que verificar se eles tinham conhecimento do que estava vendo, porque o que estava vendo era uma imensa fraude, vamos ser aqui claro, né? Não tem que ter meia palavra nessas coisas. Né? Era uma imensa fraude, aliás, esse assunto, eu não conheço com detalhe o processo, que ninguém conhece, né? Mas a impressão que dá, pelo que se apura em notícias, tal, é que para cada cavucado uma minhoca, né, Florestan? Não, você imagina o seguinte... Na hora que aparece uma fraude nova aí, um dano novo. Você imagina uma coisa assim, o governador sai do palácio, vai para a casa do empresário, do banqueiro, conversar sobre a compra do banco que está em situação complicada. Assim, onde fica? Né? Se isso ocorreu, para mim é gravíssimo. Porque isso deveria ocorrer dentro do gabinete do governador, com a presença de toda a sua equipe da área econômica, tá certo? Claro. E como é que eles tomam essa decisão de comprar o banco, né? E de fazer aportes de 12 bilhões, não é qualquer dinheiro. Independente de comprar ou não, a realidade é que houve um aporte imenso de dinheiro, num banco que evidentemente representava risco, né? Me parece. Né? Não é uma situação normal, né? Não me parece que seja, né? Não, o Banco Central já tinha alertado, né? Então, eles tinham sido alertados. Agora, eu não sei se a Sara tem alguma questão. Sara? Eu conversei hoje de manhã com um economista, Fábio Sobral, e ele estava falando sobre a engenharia, né? Engenharia é uma delicadeza do caso do Banco Master, né? Só para as pessoas entenderem, porque ele explicou de um jeito que ele usou uma analogia que para mim funcionou muito bem. O Banco Master é um saco com fundo furado. E era um saco que estava com o fundo furado, com diversas instituições financeiras alertando que ele estava com esse fundo rasgado, e ainda assim sendo negociado entre alguns governadores, né, como, por exemplo, o Ibanez. Sendo negociado como se ele tivesse alguma confiabilidade, é isso. Então, mas o que eu creio que há nesse caso do Master é um pouco mais profundo que isso.
eu entendi as colocações dos economistas que mostram que há uma espécie de pirâmide, quer dizer, o sujeito Exato. tem um volume de necessidade de fazer pagamento dos títulos que emitiu, etc. e tal, pelos quais é responsável, e numa quantidade de dinheiro grande, então ele tem que captar mais dinheiro para ir cobrindo o rombo, ele vai e capta dinheiro pagando uma remuneração excessiva em relação ao mercado, isso vai criando um mecanismo que sempre é um rombo. Eu acho que sim, mas tem dois elementos que eu vi nas notícias que eu acho que agregam, vamos dizer, gravidade pelos indícios e para o que está sendo investigado. Não estou fazendo nenhuma afirmação definitiva aí. Primeiro, que uma parte desse dinheiro era objeto de fundos estranhos, em que parece que houve desvio, ou seja, em que se utilizava da pessoa jurídica para desviar para a pessoa física. Ou seja, isso é uma forma de você roubar dinheiro de investidores. Segundo, são três coisas. Segundo, parece a suspeita de que existe dinheiro de organização criminosa, ou seja, que o banco era usado também como mecanismo de lavagem de dinheiro. E terceiro, parece que os dirigentes do banco, isso parece, são indícios que estão postos pelo que eu li nas matérias, de que eles se relacionavam na política para poder obter dinheiro público sob um risco não remunerado, que é essa que é a essência, para pôr dinheiro para cobrir esse rombo. Né? Porque nenhum privado, empresa boa, não vai pôr dinheiro numa situação dessa. Né? Dinheiro bom o cara não tem acesso, ele tem dinheiro ruim, ou seja, dinheiro obtido através de mecanismos aparentemente criminosos. Né? Então, são três fatores que agravam, não é uma mera situação de ilicitude no plano das normas financeiras, não são apenas ilícitos no campo da poupança popular, que são ilícitos graves, você ferir a poupança popular é algo grave, né? Mas não é isso. Além disso, há ilícitos, suspeita de ilícitos, de lavagem de dinheiro, de fraudes várias e de lesão ao patrimônio público, de peculato, né, em alguma medida. Então, nós temos que talvez corrupção e organização criminosa, que para ninguém faz certeza, isso. Então, eu acho que temos que... O grande problema que há nesse caso, a meu ver, eu acho que tem que ser com muita cautela quando se critica ministros do Supremo, com muito cuidado, né? Criticar tem que criticar com decisões, etc. Mas o tipo de crítica que tem que ser feita tem que se ter com alguma cautela no plano pessoal, de que praticou ilícitos, irregularidades. Tem que se apurar, mas não pode sair ansiosamente falando que praticou irregularidade. Mas no conteúdo da decisão, é meu papel criticar decisões, certo? Judiciais. Porque na democracia não há outro modo, ou a comunidade especialista critica decisões do judiciário, ou erros havidos pelo judiciário nunca são corrigidos, porque ele é o último a decidir no sistema. Né? Então, a única forma que você tem de controlar decisões judiciais numa democracia constitucional é criticar as decisões, tecnicamente. Eu acho que, pelo que eu vi nas notícias, acho que eu divirjo do ponto de vista do ministro Toffoli na forma como ele tratou a investigação pela PF. Não há outro. Primeiro, no plano jurídico, é a PF quem tem competência para investigar. E no plano técnico, prático também, promotor, juiz não sabe investigar, não é treinado para isso. Quem é treinado para investigar é a polícia. Quem tem perito, quem tem aparelhagem para investigar é a polícia. Quem tem que selecionar os peritos que vão fazer as perícias são os mecanismos das regras, o regramento da própria polícia. Ou seja, tem que se deixar a Polícia Federal livre no sentido jurídico da expressão, ou seja, com possibilidade de agir do jeito que a lei lhe defere para poder investigar. Só a Polícia Federal pode desvendar as dúvidas e os indícios graves que estão postos nesse caso. Então, eu acho que esse que foi o grande problema, uma divergência que eu tenho com o conteúdo das decisões. Né? Não acho que haja... Até agora não houve para mim nada concreto de nenhuma irregularidade pessoal de nenhum dos ministros, não é isso? É conteúdo jurídico das decisões. Né? O juiz, inclusive, ele deve se preservar, o magistrado, de invadir o espaço da polícia para poder se preservar como controller das próprias decisões da polícia. Em última instância, é o juiz quem é o garantidor, por exemplo, dos direitos dos investigados e dos réus. Inclusive, até para ele não se contaminar pela investigação, ele tem que se manter o mais distante possível. Tanto que nós defendemos a ideia do juizado de instrução. O juiz que
que dá as decisões no período de investigação não pode ser o mesmo juiz que conduz o processo. Por quê? Porque sabe-se que o juiz é contaminado pela investigação. Quando ele passa a decidir questões como indicar ministro, ele vai se contaminando e acaba perdendo ou diminuindo a possibilidade do garantidor dos direitos. Né? Que é o distanciamento que tem que ter. Tem que ter um distanciamento. Exatamente. Então, a minha divergência está aí. Agora parece que isso tem sido corrigido. A Polícia Federal hoje parece que fez essa operação no Rio. A outra crítica que eu tinha também parece que está se corrigindo, que e os políticos não vão investigar? Fica todo mundo falando aí. Aliás, se falou em investigar o Banco Central e não se falou em investigar o Ibanez. Eu só queria lembrar você o seguinte, você se lembra bem disso. Teve um período, acho que durante o regime militar, que foram criando bancos estaduais, né? Então tinha o Banespa, o Banerj, né? Eram bancos estaduais para tudo que é canto. E, não à toa, acabou servindo, muitas vezes, de ligação da política com o dinheiro do empresário. Né? E a gente cansou de ver isso. Né? Pessoas governadores que utilizaram os bancos estaduais para se aproximar de empresários. Aí você vê que o Vorcaro patrocinou, deu dinheiro para a campanha do Bolsonaro, 3 milhões, deu mais 2 milhões para a campanha do Tarcísio. Né? Ou seja, tem uma ligação com políticos e banco público não pode se envolver com o dono de banco dessa maneira, né, Pedro? Mas, enfim, é só para esclarecer. O Miola chegou, vamos trazer ele. Né? Isso. Vamos embarcar aqui o Miola. Oi, Miola, boa noite. Boa noite, Miola. Boa tarde, noite. Boa tarde, Serrano. Um abraço grande para ti, Sara, Florestan. Correndo, então já te passo a palavra, companheiro. Não, estava falando em títulos de bancos estaduais. Uma das modalidades fraudulentas do Banco Master foi de ressuscitar títulos podres sem absolutamente nenhum valor do antigo e já extinto Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Né? Então, eles atacaram em várias modalidades. Esse conceito que tu falasse antes, Pedro, da pirâmide financeira, é exatamente isso. Né? O último a micar com o título na mão leva o rombo. Foi isso mesmo que eles fizeram. Né? E é um sistema que ele é retroalimentado por modalidades sem lastro de financiamento, são emitidos, são repassados. Eu acho que a intenção deles, Miora, era jogar o mico no poder público. Isso pelo que parece. Inclusive, por isso esse relacionamento tão intenso no ambiente da política. Né? Mas eles jogaram, tem uma grande parcela desses 40 ou 50 bilhões do desfalque que foi gerado, que é para o Fundo Garantidor de Crédito, que ele é privado, porque ele é constituído de recursos do sistema bancário, mas é privado, mas tem 2 bancos públicos, Caixa Federal e Banco do Brasil, que aportam, né? E bancos estaduais também, o Banrisul, por exemplo, aqui é um banco estadual, mas tem uma outra modalidade, que é de apropriação do público, que é esta de direcionar os recursos dos sistemas próprios de previdência para aplicação nesses títulos. Eram muito convidativos pela taxa remuneratória, muito convidativo. Mas para tomar essa decisão, eu participei já de conselhos fiscal e administrativo de fundos próprios de previdência, e ele tem todo um regramento do sistema de seguros privados do Brasil e da SUSEP, Ministério da Fazenda, uma legislação muito rigorosa, tem comitê de investimento, 2 conselhos, a deliberação sobre isto, ela é muito rigorosa. Só há uma definição por essas escolhas, como foi feita no caso do Rio, quase R$1 bilhão, porque há uma interferência política. A decisão técnica baseada na legislação não permitiria aplicar esses recursos em títulos que eram tão expostamente arriscados, porque 150% do CDI, quando o mercado praticava 100, 110, era loucura, né? Muita Mas, loucura. Enfim, eu queria trazer o assunto agora, justamente que
tem preocupado aí o STF, né? O Fachin hoje publicou aí uma nota, né? E disse que acho que foi a primeira nota oficial desde que começou o escândalo do Master, né? E ele defendeu a atuação do Dias Toffoli nas investigações, não citou aí o ministro Alexandre de Moraes e disse que o STF não se curva a ameaças ou intimidações, né? Ponderou ainda que eventuais vícios ou irregularidades serão examinados. Aí eu fiquei pensando aqui se essa nota tem alguma importância no momento em que o Toffoli está sob fogo cruzado aí da mídia, né? E o Supremo está sofrendo pressões de grupos de extrema-direita que veem nessa crise uma oportunidade de realizar seu grande sonho, que é enterrar a autonomia do Supremo Tribunal Federal. Não seria melhor, talvez, o Fachin ter ficado em silêncio, esperando a poeira baixar, né? Talvez o Toffoli recuando da sua posição e o caso sendo transferido para a primeira instância, Pedro? Eu acho que é difícil isso, viu? Porque ele está correto, Fachin. O presidente da Corte tem que se posicionar. Nós temos um problema que não é um problema só do Brasil, ele é da democracia constitucional no mundo. A relação entre uma sociedade no plano da democracia, como diz o Luma, é um grande sistema de comunicação, composto por subsistemas. E esses subsistemas, eles têm uma dose de relação entre eles, de interação, e uma dose de autonomia. Então, o subsistema de justiça convive com o subsistema da comunicação social, da mídia. É importante que existam os dois. Só que cada um tem uma lógica própria. A lógica da mídia é a lógica da notícia e não notícia. A lógica do sistema de justiça é a lógica do lícito e ilícito. A mídia tem que ter mecanismos de autocontenção. A gente costuma falar aqui de autocontenção do judiciário e se esquece que a mídia tem que ter também. Porque, senão, ela, com a sua força comunicativa, ela faz a lógica da notícia e não notícia invadir o espaço do juízo de justiça, do juízo do lícito e ilícito, que tem, inclusive, tempos diferentes. O tempo da notícia, se é jornalista de primeira linha, um dos grandes do país, Florestan, o tempo da notícia, inclusive, hoje em dia é just in time. Se obteve a informação, você já divulga. Na justiça, não. Tem que se apurar, tem que dar direito de defesa, tem que investigar, tem que ter prova. É um outro mecanismo, né? Vamos dizer assim, que a notícia era lida muito com a biópsia, a justiça com a necrópsia. Quer dizer, são formas. Agora, o grau de racionalidade da justiça tem que ser muito maior do que o grau de racionalidade da notícia, né? Então, nós temos que ter uma convivência. E eu acho que, por exemplo, eu estava acabando de fazer uma crítica, a meu ver, jurídica, a um conteúdo da decisão do ministro. Isso é algo que tem que correr solto numa democracia. Agora, críticas à pessoa do ministro, como têm sido feitas, a tentativa de destruição da imagem dele de forma absolutamente ansiosa, veja, né? E por caso do ministro Alexandre, então, é terrível. O que tem? Dizem que ele foi fazer um lobby lá junto a fulano e Beltrano. O fulano e Beltrano nega. A notícia é feita com base em depoimentos sigilosos, que a jornalista pode divulgar, mas você sair no dia seguinte dessa divulgação falando que tem que decretar impeachment do ministro, como fizeram vários jornalistas, por favor, né? É uma falta de autocontenção. E depois vem falar que o judiciário tem que se conter. A mídia tem que se autoconter. Não é ser censurada, ela ter autocontenção com base em princípios éticos do processo de comunicação, né? Então, acho que a fala do ministro Fachin é valiosíssima. Irregularidades têm que ser apuradas, ponto. Indícios de que houve irregularidade têm que ser apurado, ponto. Agora, sair destruindo a imagem de ministros a priori destrói a democracia e o Supremo, né? As instituições, elas têm relação com as pessoas que as exercem, né? E nesse caso aí, houve um ataque imediato e pessoal a 2 ministros do Supremo, né? Tudo bem, faz parte da mídia, mas a própria mídia opinativa daí, ficar formulando juízo que tem que decretar impeachment, o quê? Com base no quê? Em matéria, em fonte sigilosa, quando os supostos interlocutores negam.
né? Então, me parece que... Qual prova surgiu em relação ao assunto do ministro Alexandre? Qual prova? Nenhuma até agora. Nenhuma. Quer dizer, então, sinceramente, vamos o quê? Destruir a imagem de um ministro que acabou de sair de uma luta em defesa da democracia por isso? Acho que tem que levantar informação, divulgar. Não estou falando para censurar ninguém. Mas não estou falando também que a mídia formula juízos de justiça, porque não formula. Não tem capacidade técnica de fazer isso, não tem capacidade política e não tem o timing, né? Uma notícia produzida da noite para o dia, 2, 3 semanas de apuração, quando muito, não é base para se formular juízo de justiça. Agora, uma parte da mídia se arroga a querer substituir o judiciário e querer dizer quem é que deve ser punido, se o ministro deve ser declarado impedido ou não, se outro deve sofrer impeachment. Que é isso? Que Como fizeram na Lava Jato, né, Pedro? A Lava Jato foi isso. Não, fazia muito tempo, vamos ser objetivo, né? Há uma mídia infantil no Brasil em termos éticos, né? Eu não vou querer falar mais, eu estou tentando ser delicado, mas infantil, né? Em termos éticos. Quer dizer, tem que ter contenção, tem que saber o limite das coisas. Divulgar notícias é o papel da mídia. Formular juízo de justiça é o papel do judiciário. Se a mídia não respeitar o judiciário, ela não pode se queixar de não ser respeitada. Se ela exige autocontenção do judiciário, ela também tem que ter autocontenção, porque ela é uma instituição da democracia, é uma instituição privada, né? O judiciário é uma instituição pública, um poder público. A mídia é uma instituição privada, não há democracia sem mídia. Cai a qualidade da democracia quando a mídia não se autocontém, quando a mídia não tem maturidade, não sabe os limites de onde usar o seu poder, que é verdadeiro, existe muito poder, né? Tem gente que fala que é o quarto poder, né, Florestan? Então, portanto, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio nessa hora. Críticas à decisão do ministro, eu sou o primeiro a fazer. Eu acho que as decisões foram profundamente equivocadas por tudo que eu li até agora. Pode ser que eu mude de opinião quando divulgar o processo. Mas até agora... Agora, uma coisa é ter decisões judiciais que você critica. Outra coisa é falar que a pessoa praticou irregularidade. Tem que ter muito mais do que o que está sendo falado aí. Ah, mas o banco tinha um fundo que é indiretamente ligado ao banco que comprou imóvel dos irmãos do ministro. O que isso tem a ver? Desculpe, assim, eu sou juiz num caso. Eu vou ser impedido de julgar um caso porque alguém relacionado com o réu comprou imóvel do meu irmão. Então, assim, eu não julgo ninguém na sociedade daqui a pouco, né? Então, é evidente que, por enquanto, não há motivo. Agora, o que há? Há indícios de irregularidades. Tem que investigar. E o ministro aí tem que ser punido não só com afastamento do caso, tem que ser punido severamente, porque se houve irregularidade grave, tem que ser punido, inclusive com impeachment. Mas calma, tem que apurar primeiro. E quem que apura? O sistema de justiça. Tem lá procedimentos no Supremo, estão sendo levantadas questões. Eu acho só que ele devia ter se colocado como impedido de fazer... O problema, o Florestan, é o seguinte, vamos ser objetivos aqui, práticos, né, também. Eu tenho certeza, eu tenho 40 anos de advocacia, que na hora que abrir esses celulares, essa coisa, vai ter mais político do que aquele deputado. Ou seja, vai acabar no Supremo ele tendo que conduzir o processo de um jeito ou outro. Eu não tenho dúvida que parlamentares, etc., estão envolvidos nesse assunto. E que vai aparecer. E logo. E na hora que aparecer, a competência do Supremo não há nenhuma dúvida disso. Então, tudo bem, ele pode abrir mão da competência e mandá-la para a primeira instância agora, alegando que não houve ainda indícios sérios do envolvimento daquele deputado. Daqui a pouco volta. Não demora muito, né? Talvez já tenha que voltar agora. O inquérito está sob sigilo, a gente não sabe o que está sendo apurado, né? Por exemplo, se tem governador envolvido, a competência já não é da primeira instância, no mínimo do STJ. Então, assim, não adianta ter ilusão, assim, é que a mídia vai criando as soluções jurídicas e achando que está correto e querendo dizer o que é o direito. Isso é fora do circuito, né? No mínimo, quando você fala em Ibanez e o governador do Rio sob suspeita, você fala no mínimo de competência da STJ, já não é mais competência de primeira instância, né? Quando você fala em outros deputados, em senador que existe, né, talvez esteja já dentro do inquérito já tenha lá a quebra de sigilo, que tenha algum senador envolvido, algum deputado, pronto, isso é o suficiente para você estabelecer a competência. Nós não sabemos, nós não podemos formular esse tipo de juízo técnico, impedimento ou não, sem conhecer o processo. Nós não conhecemos, e corretamente não conhecemos. Para ser eficaz, a investigação tem que ser sob sigilo. Por exemplo, para ter tido essa operação hoje no Rio, é que já há algum tempo há suspeitas de autoridades envolvidas.
Portanto, já não é mais competência de primeiro grau. Então, esse tipo de juízo é um juízo técnico que tem que ser feito à luz dos documentos que estão no processo. Nenhum de nós aqui, nem eu, nem ninguém, tem condição de formular um juízo a esse respeito. A gente pode formular juízos gerais sobre o que foi divulgado. Então, por exemplo, o ministro designa perito. Não é papel do ministro designar perito da Polícia Federal. O ministro determinou que as provas coletadas fossem lacradas e encaminhadas para o gabinete dele. Nunca vi uma adesão dessa. Ele está impedindo a Polícia Federal de investigar. Esse tipo de coisa a gente pode criticar o conteúdo das decisões. Agora, até mesmo a crítica ao conteúdo das decisões, ela tem um limite técnico. Né? Por exemplo, para dizer se o ministro está impedido ou não, se o Supremo é competente ou não, tem que ver o que tá sob sigilo. Né? Então, não somos nós aqui que vamos dizer, né? Desculpa ter pedido. Não, Miola. Eu vi muito isso na Lava Jato, criando uma realidade paralela, que daí vai virando verdade, todo mundo reflete, fala sobre isso. Tá? Miola, é maldade cortar o Miola, né? Que o... Censura, viu, Pedro? Olha só, é porque assim, eu tenho que ler algumas mensagens, porque senão a gente perde o timing, sabe? E o pessoal tá assim, tem muita crítica aqui ao 247, tá? Eu vou começar com um assunto que não tem nada a ver, só para acalmar o coração de vocês. Derrebe fala assim: melhor atriz do filme é Potiguar, a Tânia Maria, né? Aquela senhorinha que fuma. A Tânia Maria é Potiguar, né? É verdade. Que merece ser lembrada pelo seu desempenho no Agente Secreto. A Natal Natural não tem igual, vice. O Clydes, ele fala assim... Ela fez Bacurau também? Fez. Ai, foi, não sabia não. A estreia dela no cinema. Exatamente. Legal. Bom, é bom que vocês estão nesse clima legal, né? Porque agora começam as críticas. O Clydes fala assim, parem de ler o Metrópolis. O Luiz Parra fala assim, confiar nas instituições implica em confiar que a mídia golpista nunca mais condene ninguém antes que o sistema judicial condene. Chega, pig. A Laurita fala assim, voltar para a primeira instância é ótimo para o Varcaro. Fora isso, está cheio de deputado e senador implicado nisso. O centrão inteiro, então. A Cíntia Chain fala assim, 247 virou um puxadinho da TV Globo, quer tirar o Toffoli na raiva e no ódio. Tá muito ruim de assistir, falam sem provas, querem tirar o Toffoli, não aprenderam nada com a Lava Jato, gente, pelo amor de Deus, com todo respeito. A Flávia Toledo fala a mesma coisa, assim, o 247 está insistindo em criticar o ministro Toffoli sem parar. Vocês precisam se segurar um pouco, não reforçar essa mídia institucional. Eu não estou defendendo o ministro, mas tem uma coisa muito estranha acontecendo. A Cíntia Chain fala assim, tem Polícia Federal infiltrada, tudo Lava Jato. A Lava Jato é um estresse, um estresse pós-traumático do povo brasileiro, né? A Miriam Pereira Ramos... a Miriam Pereira Ramos fala assim, a natureza do inquérito é inquisição, por isso pode ser secreto. E eu acho que eu pulei um. Houve uma confusão muito grande em relação a isso. As pessoas, não, tem que ser público. Não tem que ser público. O inquérito, para ser, uma investigação para ser eficaz, ela tem que ser sigilosa, porque senão o investigado se prepara, toca fogo em documento, some com o celular, né? Vai para Dubai. Para Dubai. Então, isso tudo, por que uma medida tem que ser tomada rápida? A crítica que eu tive à PF foi que ela demora na busca e apreensão e na prisão daquele sujeito, porque todo mundo falou, não, a PF está sendo fustigada. Não, calma aí, nesse caso, não. Porque a PF tem que agir rapidamente, porque vaza informação, vaza de dentro da PF, tem corrupto dentro da PF, tem corrupto em qualquer lugar do Estado, em qualquer estado do mundo. Então você tem que ter mecanismos de defesa, inclusive em relação a esse tipo de erosão. O inquérito tem que ser sigiloso, por duas razões. Primeiro, preserva a imagem do investigado, às vezes o investigado é inocente, não tem nada a ver. Segundo, se preserva das ações do investigado que tem culpa, que ele suma com prova, que ele dificulte a investigação. Então, investigação boa, eu sempre falei isso aqui, em todas as situações, não é de hoje. Investigação correta, investigação sigilosa. Me preocupa o excesso de vazamentos, né? Então, por exemplo, formular um juízo, se o Supremo está impedido ou não de atuar nesse caso, se deve ou não devolver para a primeira instância, depende do que está dentro do inquérito, só que ele é sigiloso e tem que ser sigiloso. Tem que ter um pouco de contenção na crítica. Ou, pelo menos, formular a crítica com base. A documentação está pública, a gente lê o relatório da PF, sabe o que foi investigado, e nós podemos formular juízo desse tipo de detalhe técnico, impedimento ou não.
A competência judicial é muito detalhe técnico, depende do que está lá. Nós não sabemos. Eu me lembro que eu conversei com você no dia em que o Toffoli mandou lacrar todas as provas e levar para o Supremo Tribunal Federal, que não tinha nem espaço para colocar os 23 carros no espaço físico, não tinha. Né? Ou seja, uma decisão errada. Aí, no fim da tarde, ele pegou e mandou levar para a PGR. Não queria que a Polícia Federal fizesse a perícia. Depois escolheu o nome dos peritos que iriam fazer ali o controle das provas. Ou seja, foram vários atos que ele tomou que criou um clima estranho, no mínimo. Né? Mas, enfim, ele disse que vai ficar até o fim, que ele vai segurar essa onda até o fim. E eu espero que isso que você está falando se concretize, que quando abrir, vai abrir para valer, para pegar todos os políticos, todos que estiverem envolvidos com essa bandalheira que foi feita com o dinheiro público, né? Com dinheiro de pensionistas. Né? Enfim, mas vou passar para o Miola. E Miola? Só uma rapidíssima abordagem sobre isto, porque eu não me filio a isso que está sendo acusado aqui, nunca vi também nós procedemos dessa maneira, de um tribunal de condenação do Dias Toffoli. Não, é que as mesmas observações críticas que o Serrano está fazendo, nós tivemos oportunidade de entrevistar também outros juristas, do ponto de vista da conduta processual dele, em vários episódios, que tu inventariasse algum deles, eu lembro outro que não foi mencionado por ti, Florestan, que foi a cariação prévia aos depoimentos, inclusive. Bom, isso foge a toda e qualquer regra jurídica, e inclusive poderia contaminar o processo e levar à nulidade, e a nulidade desse processo interessaria e muito a esses que saquearam, estão roubando e produziram essa fraude brutal. Qual é o problema que surge com o Toffoli que não surge com o Alexandre de Moraes? O Toffoli agiu nesses processos dessa forma, digamos assim, atípica, para usar alguma expressão, né? E ao mesmo tempo surgem outras informações, a ver se elas se confirmam ou não, que poderão mostrar alguma associação entre a ação judicial e eventual interesse. Mas isso será apreciado ainda. E se for apreciado é muito grave. E eu quero só dizer mais, porque a existência de vínculos do Vorcaro com agentes políticos do judiciário e do legislativo, ela é pública, e ele reconhece isso. Então não são só políticos que estão envolvidos, tem gente do judiciário envolvida. O Vorcaro diz isso. Né? Então, nós temos que aguardar. Eu não me filio a essa ideia de que a gente tem que rechaçar a princípio qualquer coisa por um trauma que o país sofreu. Bom, tem que combater esse trauma, resolver, né? E preservar as instituições, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que há um relativo consenso no ambiente social, né? Inclusive um consenso amplo, que envolve direita, esquerda, todo mundo, né? De que esse troço tem que ser apurado. Claro. De que houve alguns equívocos jurídicos em decisões judiciais, e quanto a essas coisas há consenso. O que não há consenso é que há um espírito da extrema-direita que é destruir o judiciário, não consertar. O judiciário. Exatamente. Quer dizer, então, uma coisa é você criticar para consertar. Está errada essa decisão, não vamos repetir. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu buscar, vamos dizer, falhas e etc. e tal, para destruir. Né? Claro. Carl Schmitt, que é um grande... Propósitos de um projeto de poder autoritário, claro. Etc. Mas o Pedro, eu queria te perguntar... Desculpe, nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos cair na destruição da imagem de ministros atabalhoadamente. Né? Nós temos que ter mecanismos de contenção na nossa crítica, fazer a crítica onde ela deve ser feita, com a finalidade de melhorar o judiciário, não de destruí-lo. Né? Quando você se assoda na crítica e passa a fazer críticas pessoais, onde deve ter críticas objetivas a decisões, você acaba ajudando a destruir o judiciário. Você põe água no moinho da extrema-direita. Veja, não há país onde a extrema-direita tenha força que o judiciário não foi intensamente atacado. Exatamente. 2.000 juízes afastados, mais de 2.000 afastados ou presos na Turquia. Pega todos os países, todos sem exceção. Não houve um país que o judiciário passasse incólume. Nós não podemos ter ingenuidade nisso. A crítica tem que ser feita onde ela tem que ser feita. O conteúdo da decisão, aparentemente, estava profundamente equivocado. Ponto. Existem indícios de algumas irregularidades, precisam ser apuradas. Ponto.
falar em impeachment de ministro, falar que criar um clima como se o sujeito tivesse cometido um crime, a priori, quando ele está julgando casos importantes, quando o judiciário tem um papel estruturante na democracia constitucional, tem que se ter autocontenção. Eu posso até achar no bar isso, eu não vou falar isso na mídia. Uma coisa é o papo de bar, outra coisa é notícia, outra coisa é decisão judicial. São 3 coisas totalmente diferentes. Não é com base em impressões que eu vou destruir a imagem do ministro. Isso é atacar o Supremo, isso é destruir o Supremo, isso é botar água no moinho da extrema-direita. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me prestar a isso. Então, isso eu não me presto. Agora, a crítica à decisão judicial é evidente que houve equívoco, né? E tanto que eles estão corrigindo, não sei se vocês notaram. Né? Sem reconhecer, eles estão corrigindo, é porque houve equívoco mesmo. Né? Agora, equívoco é todo dia a gente tem equívoco. No sistema de justiça do Brasil, todo mundo fala do Supremo, fica o Supremo no foco, vocês não têm ideia do que é Tribunal de Justiça nos estados, não têm ideia do que são os TRFs. Né? É todo dia equívoco. Né? Aliás, está um grande problema no país, cada juiz uma sentença, cada vez menos jurídicas as decisões, nós estamos numa crise no judiciário. Agora, uma coisa é você apontar essa crise para corrigir, outra coisa é para destruir o judiciário, que é o que a extrema-direita quer para fazer o judiciário dela. Não é que ela vai acabar com a forma judiciária, porque não tem como conduzir o capitalismo sem juiz, não tem como reproduzir o sistema. O capitalismo depende de contrato, se tem divergência, tem aqui alguém julgar. Eles querem pôr juízes deles, eles querem ter um judiciário submisso a eles. Né? E faz parte desse percurso destruir o Supremo. Nós não podemos deixar, mesmo nos momentos em que o Supremo erre, vamos apontar o erro aonde ele está, não aonde eu imagino. Vamos apontar o erro na notícia, não no papo de boteco. É isso que a gente tem que ter clareza dos limites e ter uma mídia mais madura e eticamente mais preparada também. Eu estava tentando lembrar daquela expressão que eu acho que cabe aí, que é jogar o bebê. Ai, gente, eu esqueci de novo, eu sou muito ruim. Jogar o bebê com água. Jogar o bebê, exatamente. Um balde com a água. Mas o Pedro, o Fachin assumiu a presidência da Suprema Corte já com a ideia de marcar o mandato dele, criando o Código de Conduta. Surge o episódio esse do Master e atravessa o samba, e parece que a iniciativa do Fachin é uma resposta a esse episódio e toda essa situação muito rumorosa em torno do Toffoli. Não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Mas eu te pergunto o seguinte, é necessário um código de conduta? Nós já não temos normas em abundância e talvez o problema seja escassez de condutas, de recato de parte de juízes, de desembargadores. Qual é a tua opinião sobre esta iniciativa do Código de Conduta? É necessário ou não? Qual é o desenho que se teria com esse Código de Conduta? Bem, a ideia do Código de Conduta é algo... Eu sou a favor de existir um Código de Conduta em todos os tribunais, não só no Supremo. O problema no Brasil é que, por discurso da extrema-direita, que acaba pautando a gente fica focado, quando em debate sobre o judiciário, na figura do STF. Mas, na realidade, o judiciário é muito mais do que o STF. Aliás, chegam no STF um número de casos ínfimos, comparados ao número de casos julgados pelo judiciário na nossa vida, como sociedade. Né? Mas, de qualquer forma, eu creio que todos os tribunais têm que ter código de condutas. Por quê? Porque é óbvio, Miola, que onde está proibido por lei ou autorizado, né? Quer dizer, onde não é ilegal, perdão, uma conduta que é ilegal, é óbvio que ela já está proibida. Porque ela não precisa de código de conduta. Mas tem uma série de condutas que são inconvenientes do judiciário ter e não são ilegais. Eu posso te dar vários exemplos aqui. Por exemplo, eu leciono na Faculdade de Direito, faz quase 40 anos. Estou habituado aí para... Ultimamente tenho parado um pouco, mas tenho diminuído. Mas sou habituado aí para eventos acadêmicos, no Brasil, no exterior, etc. Cara, eu vou te ser franco, quando eu comecei a ganhar o dinheiro na advocacia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi parar de aceitar hotel desses eventos, sabe? Assim, eu me lembro, por exemplo, tem um amigo querido meu e do Florestan, e o Florestan somos amigos há muito tempo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o jurista mais citado na doutrina estrangeira brasileira, o jurista brasileiro mais citado na doutrina em trabalhos científicos do mundo. Né? Não é qualquer... O Florestan sabe disso, não é qualquer pessoa no mundo do direito. Pois nós estávamos juntos anos atrás, né? Eu era mais jovem, nós estávamos, ele, a professora Veida, que é a esposa dele, estávamos num evento. E eu não me lembro se foi ele, a professora Veida, picada por um bicho lá, um desses negócios que dá em cama, assim, às vezes.
Quer dizer, ou seja, são eventos muito simples. Quem está habituado à vida acadêmica está habituado a eventos simples, não tem sofisticação. Você fica num hotel simples, um táxi, às vezes te pagam, fazem a cortesia de pagar o táxi, você vai lá e faz exposição num ambiente escolar, né? Agora, de repente, tem ministro de Supremo, desembargador, juiz, etc., em eventos no exterior para debater direito brasileiro. Um Fausto que é impressionante, assim, sabe? Hotéis de primeira, bares fechados por banco para fazer evento. Tem banco aqui no Brasil que fecha. Restaurantes no exterior com presença de ministros. É óbvio que isso é para lobby. Vamos falar claro aqui? Para que se faz isso? Para que se... Esses eventos são feitos para lobby. Tem que ter um código de conduta, e não é ilegal. Não, é ilegal comparecer nisso, não. Mas deve ser proibido. Veja, a vida de quem faz opção pelo judiciário é uma vida de discrição e de contenção, de espartana. É um sacerdócio. Quem resolveu aceitar ser desembargador, ser ministro supremo, fez uma opção por uma vida espartana, por ser discreto. Eu venho de família do sistema de justiça. Meu pai é promotor, meu tio juiz. Foi, né? Meu pai já faleceu. Meu tio está há muito tempo aposentado. Isso que eu sempre... Era um mantra em casa. Juiz fala pela caneta. Juiz não dá declaração para a mídia. Juiz não fica comentando o caso que está sob seu juízo, né? Juiz não vai para esse tipo de evento onde se expõe dessa forma. Juiz é para ter um recato. É da natureza da função. Uma extrema discrição. Uma vida com poucos bens. É assim no mundo inteiro, né? Então, precisa haver regramento já que as pessoas não fazem isso autonomamente, Miola, precisa ter regra. Quando houver pequenas desobediências, é o constrangimento de ter desobedecido uma regra explícita. Quando houver desobediência grave, o enforcement vem pelo Senado, vem pelo impeachment. Quando houver casos graves, etc. e tal. Então, ou seja, precisa haver regramento dessas condutas, já que o recato, aliás, na sociedade como um todo, não é mais adotado por ninguém, né? Hoje tudo é público, tudo é muito no Fausto, muito na exuberância, precisa ter regra, né? Veja, nos Estados Unidos foi adotado isso. Quando? No momento de uma crise pior do que nós estamos passando aqui. Porque aqui eu não vi ainda comportamento de ministro que seja infirmado no plano pessoal, só vi cogitação. Vi notícia, não vi nenhum fato comprovado de ministro cometer ilicitudes mais graves. Tem atitudes inconvenientes, né? Agora, lá nos Estados Unidos, tem aquele juiz lá que, pelo amor de Deus, hein, o sujeito cometeu ilicitudes ali, então levou à produção de um código de conduta, né? E é bom que esses momentos eles ensejam isso, eles ensejam correções coletivas e não apenas correções individuais. Então, eu sou intensamente a favor de um código de conduta, só que não só no Supremo, em todos os tribunais têm que ter seu código de conduta, porque, infelizmente, não dá para juiz, para desembargador. Eu vou te dar outro exemplo. Teve entidade de defesa do governo de Israel que promoveu ida de desembargadores, juízes, até o ministro do Supremo, para Israel, para ver lá a situação. O que juiz julga? O que juiz sabe de relação internacional? Nada. O juiz não julga geopolítica. Não é papel do juiz isso. É óbvio que estava indo para lá porque essa entidade tem processos e interesses no judiciário. Isso não pode ser permitido. Que interesse técnico tem o juiz saber a posição de Israel no conflito com a Palestina? Então, esse tipo de caso demanda existência de regra. Não é ilegal o que foi feito, mas é indesejável que o judiciário haja dessa forma. Serrano, muitíssimo obrigada. A gente abusou aqui um pouquinho do teu tempo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Cara de pau. Valeu, Miola. Você desculpa, nós estouramos totalmente o tempo e o Pedro Paiva... Eu estou aqui tranquilo, eu estou tranquilo aqui. É sempre uma honra para mim aqui com vocês. O Auler estava querendo entrar para fazer uma pergunta para você. Eu não sei se o Pedro Paiva pode aguardar mais um pouco. Deixa eu ver, o Pedro Paiva está nos ouvindo ali. Ele fez bem, assim, Pedro? Ó. Positivo. Então, eu vou passar o link para o Auler. Eu passo e aí aqui. passa para ele, porque ele tem uma questão que é importante, que ele quer fazer para você. Então, vamos trazer o Auler, já que o Pedro Paiva gentilmente
Estouramos o tempo um pouco, mas tudo bem. Ele Gente, aguarda. boa demais. Olha, enquanto a aula não entra, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Porque tem muita coisa. A Cíntia Chain fala assim: o Edu Guimarães desvendou tudo do caso Toffoli. A Tânia Kelly fala assim: grande professor Pedro Serrano. Durval Augusto Júnior fala: como é bom ouvir a lucidez do Pedro Serrano. A Jana Lula está lembrando que o Toffoli estava chorando ao mês. O Rogério, todo mundo lembra dessa história do choro, né, dele. O Rogério Buarque fala: eu gosto do Pedro Serrano nesse modo pistola com os dedinhos. Depois que ele mandou isso aqui, eu fiquei, fiquei reparando também. Sou expansivo, dou feedback. Como o Auler chegou, tá? Vou embarcar aqui. Oi, Auler. Boa noite. Boa noite, Auler. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Serrano. Boa noite, Miola. Boa noite, Florestan, Sara, comunidade. Serrano, a operação da Polícia Federal hoje no Rio, só para te informar, foi autorizada pelo juízo de primeira instância da 6ª Vara Federal. É uma investigação que vem sendo realizada pela Polícia Federal do Rio, junto ao Fundo de Pensão do Governo do Estado. Então, não chegou no Supremo, entende? Isso é um bom sinal, é sinal de que a Polícia Federal está agindo, e a Justiça Federal está agindo junto, o Ministério Público está agindo junto, certo? Essa era uma informação que eu queria alertar vocês. Porque eu vi a notícia de jornal e não parei para olhar o detalhe, né? E eu tinha a impressão de que tinha sido autorizada, se não autorizada pelo Supremo, que fosse uma ação da Polícia Federal aí, que ela não tivesse impedida de investigar, que eu acho que é o fundamental aí. Foi a 6ª Vara Federal que autorizou isso, tá? E agora, à noite, agora à tarde, o Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido do Procurador-Geral da República, proibiu qualquer acampamento na Papuda. E mandou a Polícia Militar impedir a caminhada para Papuda. Do Nicolas Ferreira, né? A decisão dele é fantástica, tá? A decisão dele é fantástica. Eu vou dar o resumo da decisão dele aqui, ó. A pedido da PGR, determina a retirada de acampamento próximo ao complexo da Papuda. Ministro Alexandre de Moraes, eu tenho uma decisão aqui. Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno aqui, define integralmente os pedidos da Procuradoria-Geral da República e determina remoção imediata e proibição de acesso e permanência de quaisquer acampamentos ou indivíduos que se encontrem em frente ou nas adjacências da Penitenciária Federal de Brasília, complexo da Papuda, participando de possíveis práticas criminosas ou de qualquer ato que possam comprometer a segurança do estabelecimento prisional. Prisão em flagrante com base na prática de resistência ou desobediência ao ato de autoridade pública, a fim de garantir a efetividade da probabilidade e preservação da ordem pública nas hipóteses de resistência de indivíduos que, mesmo após intimados, insistirem em permanecer em vida pública. Determina ainda a imediata notificação das Secretarias de Segurança Pública, de Assunto Penitenciário e da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, para imediato cumprimento das medidas, competindo especialmente à Polícia Militar do DF a adoção de todas as providências necessárias à efetiva remoção dos referidos indivíduos de local e vigilância externa do local, em times. É isso aí. Muito bom. Acho que é uma decisão já voltada para o Nicolas. Tá? Isso aí. Eu queria dar essas informações aí em primeira mão aí para os nossos telenautas. Desculpe eu interromper o trabalho, o programa de vocês aí. Tá legal? Foi bom. Muito bom as informações. Estou atrapalhando vocês aqui já. Muito obrigado, Florestan. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Grande abraço. Bom fim de semana. Marcelo, eu não tinha noção de que me acompanhei. Essa do Moraes é importante porque ele está atento nas movimentações dessa extrema-direita que vai tentar utilizar essa questão do Master para tumultuar. Mas é isso aí.
Obrigado, gente. Valeu. Obrigado por tudo. Obrigado, um abraço. Grande abraço para vocês. Tchau. Bom fim de semana.